Então, galera, nessa semana foi lançado o Switch 2. Tem vídeo no Coisa de Nerd, tem vídeo também no Cadê a Chave da nossa compra dele, porque a gente foi pro lançamento de meia-noite, entrou na fila, fez aquela aventura toda, não é mesmo? Mas também eu fiz um unboxing no Coisa de Nerd, um unboxing que por acaso, sério gente, eu comecei a editar às 2 da manhã, eu terminei às 8h30. Aí eu tinha que corrigir a cor do vídeo. Ah, você vai justificar. Eu só joguei a LUT em cima e renderizei. Eu nem vi o que estava acontecendo. Aí o vídeo tá todo sobreexposto, quer dizer que ele tá muito mais escuro do que deveria. Nem no review eu vi aquilo, porque eu revisei o vídeo caindo de sono. Tem uma parte também que tá faltando um LUT, do nada uma imagem minha no canto. Sério? Assim, fica cinza. Tá uma maravilha, mas enfim. Gente, esse dia foi brutal, porque foi o dia que a gente saiu fazer trilha. A gente tava fazendo trilha um dia sim, dia não. E nesse dia a gente tinha saído pra andar 9 quilômetros. 9 quilômetros Era a segunda trilha dele na volta, quando ele foi liberado da cirurgia. Então, assim, a gente tava exausto. Não, mas eu sentei aqui. E ele fez. Eu fui dormir às 8h30 da manhã. Eu fiquei admirado. Mas aí, se você notou que a imagem ficou escura demais, espero que sua televisão corrija, tá? Ou seu celular. Aí tem aquela dosezinha de compreensão, né? De dar um desconto. Mas vamos falar do Switch 2 aqui. Já me perguntaram aqui na live se ele vale os R$4.000, se eu não me engano, que é o preço dele no Brasil. Deve ser 4.000 alguma coisa. Eu respondi, não tem como eu dizer. Eu tô com ele há 2 dias, não tem como eu formar uma opinião dessa forma nesse tempo. A gente tem que até esperar para ver qual vai ser a biblioteca de jogos que vai ser oferecida para ele, pelo menos no primeiro ano, né? A gente não tem todos esses dados ainda. A gente sabe que vai sair o Donkey Kong, que vai sair uma atualização para o Mario Party, vai sair algumas atualizações para outros jogos, algumas já saíram, tipo do Zelda e tal, mas a gente só vai poder dizer de fato quando tiver coisas concretas que a gente puder analisar. O primeiro Switch, no ano de lançamento dele, vamos colocar no ano seguindo o lançamento dele, conta um ano a partir do lançamento dele. Eu acho que ele valeu muito a pena, porque a gente recebeu Mario, um dos melhores Marios que tem, que é o Odyssey, e, na minha opinião, o melhor Zelda, que é o Breath of the Wild, que é revolucionário. Tanto que esse jogo é um dos jogos que está recebendo atualização paga pro Switch 2, para você jogar aqui com algumas funções a mais, mas com gráfico também melhorado. Então, o jogo é tão bom que até você tá pagando full price nele 8 anos depois do lançamento, 7, 8 anos depois. Então, no Switch 1 valeu pra caramba. Agora, se a Nintendo vai conseguir repetir essa mesma coisa aqui pro Switch 2, a gente tinha que esperar e ver. Mas eu queria comentar várias coisas sobre a Nintendo e também sobre o Switch 2. Falando sobre essas questões de preço, sobre o aumento de preço que a Nintendo tá fazendo, cobrando agora 70, 80 dólares aqui na América do Norte em um jogo. E por que a gente tá vendo toda essa mudança e qual é a estratégia que a Nintendo tá adotando a partir de agora, que tá funcionando muito bem para ela. Talvez não seja melhor para a galera que quer pagar menos nos jogos, mas para a Nintendo isso está funcionando muito bem. Eu vou criticar a Nintendo aqui, mas no final também eu quero colocar um contraponto, que eu ouvi alguém falando no podcast e eu achei muito interessante sobre a Nintendo, tá? Que eu acho que, apesar de todas as críticas que a gente faz, tem um ponto muito importante que a gente tem que reconhecer da Nintendo, e a gente vai falar disso aqui no final do vídeo. Primeiro, o Nintendo Switch, se você não sabe, essa ideia aqui de um console que você pode levar para jogar com você, ou você pode pegar, montar numa base, coisa do tipo, jogar na sua televisão, é uma coisa que surgiu do sonho, tá? Do Satoru Iwata, que é o ex-presidente da Nintendo. Ele, infelizmente, não viu os frutos da ideia dele ser lançado, porque ele faleceu antes. Ele faleceu de câncer em 2015, em 2017 que o Switch foi lançado, mas ele que participou de toda a idealização. E ele foi um presidente atípico da Nintendo, porque ele foi o primeiro que não fazia parte da família Yamauchi, que é a família que, se eu não me engano, fundou a Nintendo, né? Inclusive, o Hiroshi Yamauchi foi o grande presidente da Nintendo que fez a transição da Nintendo para uma empresa de games, porque antes a Nintendo fez todo tipo de coisa, tá? Até carta vendeu e coisa do tipo, mas ele fez essa transição. O Satoru Iwata não era dela e também era o cara que veio do mundo de desenvolvimento de games. Uma das primeiras funções dele quando ele entrou na Nintendo era agilizar e baratear a produção de games. Que um dos problemas que a gente sabe que tem na indústria até hoje, que aparentemente não afeta a Nintendo, é esse problema de gestão da produção de jogos. A gente acaba com esses orçamentos que são gigantescos, que para ter uma compensação para a empresa por ter gastado isso tudo, ela tem que esperar vender, tipo assim, dezenas de milhares de milhões de cópias até, coisa que muitas vezes não é factível.
E aí você tem estúdios sendo fechados e coisas do tipo. Essa coisa que a gente chama de bloat da indústria dos games, na produção dos games, foi uma coisa que ele entrou e foi uma das primeiras funções dele dentro da Nintendo, combater, né? Resolver. Se eu entendi direito, obviamente a gente tem todos os detalhes de tudo que o cara fazia lá dentro. E ele é uma pessoa que veio do desenvolvimento de games. Porque você tem muitas vezes CEOs que vêm da parte financeira, tá? São burocratas, entre aspas, assim, pessoas do dinheiro. Tá? Você deixa o game pra galera de game, normalmente você pega a galera do game e deixa próximo de você para poder assessorar e você ter uma noção do que está acontecendo, mas é você que entende da parte financeira, e a parte financeira de fato para a empresa é a mais importante. Empresas que não ganham dinheiro, que perdem dinheiro, fecham, né? Então você pode ter toda a criatividade do mundo, se você não tiver um bom gestor, você está lascado. E esse é o pensamento de várias empresas, e até empresas de tecnologia, eles tentam juntar as duas coisas. De vez em quando você coloca um engenheiro com MBA para poder gerir a empresa, porque uma pessoa que vai ter acesso à parte técnica também, mas também vai ter o conhecimento financeiro, administrativo e tal. E a Nintendo é uma empresa sui generis no mundo do game hoje em dia, tá? Porque é uma empresa que ganha muito dinheiro em relação ao tanto de dinheiro que ela tem de receita. Porque tem duas coisas diferentes, uma é lucro, outra é receita. Receita é quanto entra, e lucro é o que sobra para você depois você paga todas as suas dívidas. Todo mundo que você tem que pagar, todos os funcionários. Fornecedores, tudo. A Nintendo é excepcional nisso. Uma notícia aqui sobre o ano de 2023, né? A Nintendo faturou 4,2 bilhões no feriado de 2023, com uma margem de lucro operacional de 31%. Feriado é tradução, deve ser holiday. Holidays, seria o final do ano. Final do ano. Mas o importante disso daqui, ela teve uma margem de lucro operacional, a gente vai tratar isso aqui como lucro, tá? Porque tem operational profit, tem net profit, vamos chamar isso aqui de lucro, vou facilitar. 31% de lucro. E a gente tem um quadro aqui mostrando, isso daqui é a razão de receita para lucro da Nintendo. É o tanto de receita dela que virou lucro. A Nintendo, se você for olhar aqui no último quarto, no terceiro quarto de 2024, ela teve 31%. Aqui tem outro número dela, que se eu não me engano deve ser o 24, 25 dela. Ela teve de receita aproximadamente 8,9 bilhões de dólares e ela teve de lucro, entre aspas, e aqui eu tô simplificando o lucro, tá, gente? 2 bilhões. 8 entrou, 2,1 é lucro. Por que eu tô mostrando isso aqui? Se você comparar com os números da Sony, esses são os números da Sony. Esse daqui, primeiro, se não me engano, é da Sony inteira. Esse daqui é da divisão de games, PlayStation, tá? Eles fizeram 31 bilhões de receita para 2 bilhões de lucro. Eu posso estar vendo esse número muito errado aqui, mas a relação da porcentagem de receita para lucro é absurda. Se você pegar aqui da Nintendo, a Nintendo tá 31, 40, 31. PlayStation, amigo, 6, 5, 9 no ano bom. Então quer dizer que, embora a receita do PlayStation seja muito maior, o lucro não é tão maior assim. Porque a Nintendo tem um negócio que roda tão redondo que ela ganha, vamos colocar quase a mesma quantidade, não quase, vamos colocar ali, tá ali nos 2 bi, tá? Tá ali na casa dos 2 bi. Então o que acontece é que o presidente da Nintendo, o CEO da Nintendo, tá capitaneando um barco tão eficaz que ele consegue converter muito mais essa receita em lucro. Muito mais. A Nintendo é extremamente eficiente. Está sendo, pelo menos nessa era do Switch, porque ela já operou com perda. Teve uma época lá, durante a gestão do Iwata, ele chegou em 2002 no poder, na presidência da Nintendo, ficou até 2015, que a Nintendo operou com perda, tá, por um tempo. Lá naquela época do Wii U, aquela época do 3DS, foi complicada para a Nintendo. Foi extremamente complicada para a Nintendo. Teve até pedidos para o Iwata sair da gestão da Nintendo. Foi um treco complicado. Ele foi e cortou o próprio salário. Teve várias coisas assim, sabe? Aquelas coisas de japonês, sabe? Coisa de honra e tal. Foi um momento complicado, mas hoje a Nintendo funciona muito bem. E o atual CEO da Nintendo, que é o Shuntaro Furukawa, ele é um cara de business, tá? É esse cara aqui, ele tem 50 e poucos anos e não parece ter. Eu quero saber qual é o segredo, beleza? Ele não é um cara que veio de games, tá? Ele veio da parte de finanças, ele é contador. Ele é um cara que, obviamente, tem o interesse do acionista em mente e ele quer gerar mais lucros. E, aparentemente, essas coisas estão funcionando muito bem para a Nintendo na gestão dele. Logo depois que o Iwata saiu, entrou um outro presidente, que foi o Tatsumi Kimishima, que ele tinha sido anteriormente presidente da Nintendo da América e ele tinha entrado, de fato, para ser temporário, tá? Esse novo agora é o permanente. E ele é um cara de business. É um cara que tá lá
A maior preocupação dele, de fato, é o dinheiro. E eu não vou dizer que é uma preocupação ilegítima, porque, primeiro, sua empresa precisa de dinheiro para funcionar. Empresa que não ganha dinheiro, fecha. Não só isso, mas sua obrigação legal é atender ao interesse dos acionistas. Os acionistas, obviamente, querem que a empresa cresça, a linha tem que ir para cima. Mas não é todo mal também de você pensar de um cara de business na liderança da empresa, em comparação com o Iwata, que era um cara de desenvolvimento de games. Desenvolvimento em geral. A gente está vendo isso em relação ao Brasil, por exemplo. A Nintendo começou na gestão dele fazer essas movimentações na direção do Brasil. A gente teve o Mario Wonder traduzido para português. Acho que foi o primeiro para Nintendo. Agora também eles vão fazer versões em português para os 2 Zeldas. Eles levaram um monte de gente do Brasil para o lançamento do Nintendo. É uma mudança de postura, não só para o Brasil, mas para a América Latina também. Os jogos vão vir agora traduzidos com o espanhol latino-americano, que para a galera da América Latina é um treco muito importante, porque antes eles vinham traduzidos só com o espanhol da Espanha. Tem diferenças consideráveis, tá? E a Espanha, obviamente, é uma população muito menor comparada com a da América Latina, um mercado consumidor menor que o da América Latina, a Espanha. E ele fez todos esses... A gente está vendo essas mudanças, embora graduais, são coisas que a gente não vê na Nintendo há muito tempo. Então, obviamente que ter alguém que tem uma visão de negócios, vê o potencial do mercado, vê a necessidade de expandir, aquele cara que quer que a linha vá para cima e de repente ir para o Brasil e traduzir os jogos para português é uma coisa que vai ajudar, ele vai fazer isso. É importante que você tenha alguém que tenha uma visão de negócios. Porém, você tem que entender que o interesse do cara é ganhar dinheiro, é aumentar dinheiro. E ele começou com uma política nova da Nintendo, é uma coisa que talvez ele tenha herdado do Kimishima, que é o seguinte, que com certeza ele herdou do Kimishima, que é a coisa a política de valorização da marca Nintendo. Eles querem que a Nintendo tenha um valor para as pessoas, de forma que as pessoas estejam dispostas a pagar esse valor. Uhum. Parte disso é a política da Nintendo agora de não baixar preço de jogo. Se você for comprar o Zelda Breath of the Wild agora para Switch, você vai pagar o mesmo preço do lançamento dele há 7 anos atrás. Se você quiser comprar para o Switch 2, porque para o Switch 2 é o do Switch 1 e tem mais um valor que você tem que pagar para poder fazer o upgrade. Você tem que pagar os dois. Você tem que pagar o valor do original do Switch e em cima dele o valor do upgrade para o 2. Tanto que o jogo está saindo aqui no Canadá a mais de $100 agora. Então isso é parte da política, que é toda vez que você vê um jogo da Nintendo, não vai ser algo descartável, é algo que você vai valorizar e você vai estar disposto, entre aspas, a pagar esse valor. Tem funcionado, é inegável isso. Muita gente vai ficar de fora porque foge da faixa de renda dessas pessoas. Isso vai acabar acontecendo, mas é inegável que isso está tendo um efeito positivo para a Nintendo. Essa é uma das partes das políticas. Claro que tem uma outra, que o jogo em si tem que ser bom. Tá? O título tem que ser bom. E a Nintendo tem todo um trabalho interno de garantir que os jogos que saem da Nintendo, salvo raras exceções, são jogos bons. Eles têm uma capacidade de produção interna de qualidade de jogo muito alta, que vários estúdios do mundo invejam. Em cima disso, a gente tem que falar também que a Nintendo tem uma política de compensação de gestores que é típica do Japão. Quer dizer que os caras não ganham muito dinheiro comparado com o resto da galera. O cara ganha assim, imensidão de dinheiro. O cara tá fazendo aqui um lucro operacional de mais de 2 bi na empresa. Sabe qual que é a compensação do presidente da Nintendo? O pagamento dele? Deixa eu mostrar aqui. Essa é a compensação de executivos, porque é uma empresa de capital aberto, tá, gente? Esses números têm que ser abertos, têm que ser públicos. O presidente ganha 2,5 milhões. O Miyamoto, que é o pai do Mario, é o próximo aqui que ganha 2,02. E eu vou te falar, no mundo corporativo, isso não é nada. Isso não é nada. Legal. Vou dar a comparação para vocês. A compensação do CEO da EA. EA, sabe? The Sims, tem o FIFA, que agora chama EA Sports. A EA, todo mundo conhece a EA, Battlefield EA, né? Ele ganhou 10 vezes mais. 25 milhões. 10 vezes mais. EA Revenue. Eles têm um revenue de 7,5. É menos que o da Nintendo e o cara ganha 10 vezes mais. Como é que ele ganha tudo isso, gente? Porque aí entra a cultura corporativa. No mundo inteiro é assim. No Japão não é. Tanto que aquele Carlos, que também é brasileiro libanês, que foi o presidente da Nissan, uma das coisas um dos choques que teve no Japão, quando ele foi lá gerir a Nissan e coisa do tipo, era o tanto que ele recebia de salário.
porque ele continuou sendo recompensado com a cultura ocidental. No Japão, isso é absurdo, um escândalo, amigo. né? Isso é absurdo. Então, assim, a gente tem que reconhecer todos esses méritos, tá? Porém, a gente tem que falar dos deméritos também, que é o fato de que, por essa política de valorização, de vender os jogos caros, de fazer uma Apple, sabe? Da Nintendo ser tipo uma Apple dos games, isso faz com que um número cada vez menor de pessoas consiga ter acesso. Não só isso, mas as pessoas que querem jogar têm que sacrificar cada vez mais. Porque antes você tinha um trade-off com a empresa de games, que é o seguinte: eu não tenho dinheiro para jogar o seu jogo agora, tá? Se eu esperar aqui um ano e meio, 2 anos, eu vou poder comprar com desconto lá na frente. É meio que um acordo, com várias empresas você pode esperar isso, tá? Você não vai jogar junto com todo mundo, vai estar um pouco atrás, você não vai estar participando da conversa da galera, porém, você vai conseguir, eventualmente você vai ter acesso a esse jogo. Igual jogos, tipo assim, eu não tenho dinheiro para comprar um jogo, mas eu tenho dinheiro para assinar o Game Pass, vou esperar o jogo aparecer no PAS. Existe um acordo tácito de que você eventualmente, se você não pode comprar um jogo agora no lançamento, eventualmente você vai ter condição de comprar. Mas se um jogo 7 anos depois do lançamento dele continua sendo vendido por full price e eles não vão baixar, quer dizer que esse acordo tácito não existe mais. E vai ter gente que de fato nunca vai ter condição de jogar. Vai ter que esperar no máximo o videogame sair de linha, né? Nossa. O negócio baratear no mercado usado para você poder comprar. Existe um problema sério isso de acesso. Porém, né, é a estratégia deles, né? Como CEO da empresa, você tem que pensar na saúde financeira da sua empresa. E é inegável que até o momento, não sei se vai durar para sempre, mas até aqui tá dando resultado que eles está funcionando absurdamente bem para a Nintendo. Absurdamente bem. Mas essa crítica precisa ser mitigada. E a gente tem que lembrar que os cálculos que eles estão fazendo não são necessariamente pensando no mercado brasileiro. Claro que não. O mercado brasileiro deve ser um traço atualmente no geral de vendas da Nintendo, né? Deve ser, eles devem ter uma visão porque estão investindo no mercado, é claro. Porém, não deve ser uma coisa tão relevante assim no momento. Uma coisa talvez para o futuro, um potencial de crescimento. Como eu falei aqui para vocês, né, no Brasil, como tem muita gente, você não precisa que o mercado inteiro tenha capacidade de comprar o seu produto, né? Se aí 30% do país tiver condição, é um mercado do tamanho da França, sei lá, sabe? O Brasil tem muita gente, tem muito jeito de você pensar isso. Mas pensando na América do Norte, que é provavelmente o mercado pelo qual eles mais calculam isso, América do Norte e Japão, por mais que a galera esteja reclamando com razão, que o preço dos jogos está subindo e está ficando mais difícil, jogo ainda é um entretenimento muito barato. Muito barato. Quando a galera vai cortar em alguma coisa de entretenimento, de coisas extras, talvez videogame não entre. Uhum. Porque a gente tem que lembrar, um jogo custando $70 na América do Norte é um preço de um casal ir jantar. É real. É uma noite num jantar. Você pode comprar um jogo que vai te dar horas e horas de entretenimento. Não é fora da realidade, né? Tipo assim, se você começar a cortar o seu entretenimento por conta das questões financeiras, videogame é uma das últimas coisas que você vai tirar. Você vai cortar cinema, provavelmente. Não, você vai no cinema, 2 pessoas, a pipoca é o preço de um jogo. Né? Então, tipo assim, e o jogo, de novo, é horas e horas de entretenimento. Horas e horas de entretenimento. O jogo vai ter sempre isso a favor dele. E tem o apelo sentimental para quem é fã da Nintendo, né? Tem todo um... tem todas essas coisas. Então, assim, apesar de estar ficando caro... Ainda tem margem para isso. Se as pessoas... ainda tem margem para crescer mais. E pior, se as pessoas começarem a cortar de outras formas de entretenimento, sobra para game, na verdade. É um pouco complicado isso, porque você tem que pensar... No Brasil é caríssimo. No Brasil é 300, 400 reais um jogo. Aqui é um preço, assim, um casal ir num restaurante médio, né? O restaurante até que é menos, mas tipo no cinema é real. Então, assim, tem margem. Mas agora, eu vou falar do ponto de redenção da Nintendo. Isso eu ouvi de um cara no podcast, que é aquele Friends Per Second, que eu achei muito interessante. A gente critica todas essas empresas que têm orçamento de jogo inflado, que têm objetivos de venda irracionais, que quando um jogo sai... Muitas vezes ele sai ruim, né? Nem por conta do desenvolvedor, é por conta da galera da gestão fazendo escolha ruim, obrigando o desenvolvedor a fazer o que não quer e coisa do tipo. Todas essas coisas, sabe? Aí o jogo sai, o jogo fracassa, todo mundo do estúdio perde emprego porque eles fecham o estúdio. Quantas vezes isso aconteceu nos últimos anos? Um monte de vezes. Além disso, tem aquelas outras empresas que fazem o tal do crush,
Chega perto do lançamento do jogo, o jogo não tá pronto, tem que sair naquela data. Crunch é basicamente essa prática de o jogo precisa ser lançado nessa data, não tá perto de estar pronto. Você desenvolvedor, você pode dizer adeus para sua família, você vai morar no escritório agora porque você vai trabalhar o tempo inteiro. É uma prática abusiva de exploração de trabalho. Que acontece na indústria dos games pra caramba. Eles fazem os desenvolvedores trabalharem igual uns loucos. A galera aí, já teve notícia da galera reportando na indústria dos games de 14 horas de trabalho sem parar, a gente dormindo no escritório, acordando no dia pra continuar escrevendo código de jogo, aquela coisa toda. Essa correria. Gente que desenvolveu problema familiar, trauma e coisas do tipo por excesso de trabalho, tá? A gente viu todas essas mazelas. O que a gente queria de uma empresa de games, né? Uma empresa de games que fizesse jogos bons de qualidade, que tivesse um esforço de garantir a qualidade desses jogos. Uma empresa que compensasse de forma justa os funcionários, que dessem a garantia de trabalho deles, de estabilidade, que eles não iam sofrer crush, que se o jogo deles fosse mal no fim das contas, o estúdio não ia ser fechado, eles iam ser demitidos. A gente queria uma empresa que fizesse essas coisas, que tivesse uma gestão de software competente, né? Que não estressasse ninguém e que garantisse o trabalho da galera. Que quando você entrasse lá para trabalhar, você não seria demitido por um problema que não fosse seu. Porque por má gestão, por decisão da galera lá do alto, o jogo saiu antes da hora, saiu quebrado, deu problema. A gente tem que fazer um jogo que a gente não queria, que a gente não tinha competência para fazer. Ninguém aqui queria fazer o raio do live service, vocês obrigaram a gente e tal. E além disso tudo, né, a gente quer uma empresa que simplesmente não enfie todo o dinheiro na mão do CEO quando tem desenvolvedor sendo demitido. Que é o caso que acontece nessas empresas de game de capital aberto ocidentais, e EA é uma delas, né? O cara tira bônus de dezenas de milhões no mesmo ano em que ele está demitindo um zilhão de pessoas. Todo mundo quer uma empresa que trate os funcionários direito, dê estabilidade de trabalho, faça bons jogos. Essa empresa é a Nintendo. Esse é o contraponto. Se você tivesse que trabalhar em desenvolvimento de jogos hoje, numa empresa, principalmente se você tivesse interessado em estabilidade de emprego, provavelmente você ia querer trabalhar na Nintendo. É a empresa a empresa que CEO na época de crise para não demitir galera, o cara cortou o próprio salário. O Japão explora os trabalhadores, crunch lá se torna normal nas sociedades. Não, vamos lá. Não, eu não vi até hoje esses reports da Nintendo. Porque toda vez que vazou alguma coisa da indústria, tá? Eu não tô falando aqui da cultura japonesa. Estamos falando especificamente de uma empresa. Japonesa, a gente tá falando. A gente ouviu de várias empresas agora. Tanto que um dos motivos que se alega que está correndo nos bastidores da Rockstar adiar o lançamento do GTA é para evitar o crunch, né? Eu falei crush, aqui é crunch, tá? Crunch. Desculpa, crunch. Porque eles submeteram os programadores deles em outros jogos. Se eu não me engano, pro GTA V teve isso também pro Red Dead Redemption. Só que a gente não viu esses relatórios na Nintendo. Eu quero deixar bem claro. Não tô falando de prática de cultura de governo, tô falando de prática de empresa. Aparentemente, pelo que a gente sabe, a Nintendo tem uma gestão de software muito boa. Uma pipeline muito boa, muito bem otimizada, para lançar a coisa certa, no momento certo, e dar tempo para os desenvolvedores fazerem as coisas, tá? É o que a gente sabe. Então, assim, gente, eu vou deixar bem claro, tá? É uma coisa muito complicada e é muito fácil a gente apontar dedo, mas é inegável o fato de que a Nintendo é uma empresa bem gerida. Dos resultados, tanto financeiros quanto nos output de games que eles dão. Mas, obviamente, que a política que eles estão adotando agora de valorização dos jogos, tá? De ter essa noção de que a experiência com a Nintendo é uma experiência premium, que as coisas vão ser de qualidade, que eles podem cobrar esse preço mais alto, incluindo agora o aumento de preço de jogos, tá? É uma coisa que, de fato, vai complicar para muita gente para ter acesso a esses jogos e também vai tirar muita gente do acesso. Uma hora eles vão ter que rever isso, porque se eles quiserem permanecer, vão ter que oxigenar a audiência. Uma hora vai sair alguma outra coisa mais de entrada, não? Eu não sei. É uma estratégia que está funcionando. O que a Apple faz? Você paga mais caro no iPhone, porque se você for pegar o iPhone e comparar o hardware dele com outros Androids mais baratos, principalmente de empresas chinesas que colocam tudo de ponta no celular e coisas do tipo, porque é a galera que está tentando promover esses features, você vê que meio que não justifica muita coisa ali do preço. Porém, você tem essa experiência que eles vendem que é premium da Apple, que em muitos casos, em alguns casos é cheque sem fundo, mas na maior parte dos casos tem muito fundo cheque, por isso que a galera paga. Mas o preço é mais alto. Tem o tal do Apple Tax que você tem que pagar. E parece que no caso da Nintendo, você vai ter também um Nintendo Tax. Mas
e ser uma escolha de negócio. Obviamente, ninguém é obrigado a pagar. A gente está falando aqui de entretenimento, tá, gente? Não é teto e água e comida, né? Mas claro que ainda assim é uma coisa a qual as pessoas querem ter acesso de uma forma facilitada e muito do que a gente está vendo da alta de preço agora pode dificultar, né?